não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, em minha casa, porque és tão santo e eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor, mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Essa palavra que eu acabei de cantar não é composição do Padre Zezinho, essa música se inspira naquela oração que nós chamamos ato de humildade, que nós rezamos todas as vezes que nos aproximamos da mesa eucarística. Quando o sacerdote apresenta para nós o corpo de Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente repete como o centurião da história que a gente vai escutar hoje: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas diz uma palavra e eu serei salvo. Uma palavra, a gente diz, basta uma para a gente receber a salvação. E com isso a gente já poderia pensar muito nesse fato do que nós estamos celebrando, né? O mês da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E depois do Concílio Vaticano II, nós estamos dando uma ênfase muito grande às chamadas mesas, nas quais vem oferecido o alimento para o povo de Deus na liturgia. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, a mesa do sacramento. A gente se lembra que naquele milagre que Jesus realizou do pão que foi repartido, né, que o pão, Jesus pegou, deu graças, partiu e deu para os discípulos e a multidão comeu e disse que sobrou, não é? Até as pequenas partes Jesus pediu que tudo fosse recolhido. Com isso, a Igreja ensina na sua doutrina que no pão da Eucaristia, no menor dos fragmentos que a gente tem ali, a gente tem Jesus inteiro. Não é? Não é que num pedaço da hóstia a gente tem uma parte de Jesus, a gente tem Jesus inteiro. Hoje em dia se fala muito, né, em holograma, em realidades holográficas, não é? Que uma pequena parte espelha o todo, não é? A gente tem uma informação sobre o todo está contido inteirinho naquela parte. Quando você quer medir a sua glicemia, não é? Eu preciso ter cuidado com a minha, preciso saber o que é que eu como, o que é que eu não como fico bem, né? Remédio para dentro, etc. Então de manhã cedo tem um aparelhozinho ali, eu dou uma espetada no dedo, sai uma gotinha de nada de sangue, eu tenho que empurrar assim às vezes para o sangue sair, coloco ali numa paletinha e me dá a demonstração de como é que está a glicemia no meu sangue. Eu não preciso tirar o sangue inteiro, mas aquela gotinha de sangue que é tirada me dá informação sobre como é que está a glicemia. E um pouco mais de sangue que você tira, não é? Você pode dali receber informação como é que está o zinco, como é que está o cálcio, como é que está a vitamina D, todas as informações você pode ter naquela pequena gota. Naquele pouquinho você tem a inteireza do seu corpo, você tem uma informação sobre o seu corpo inteiro. Você que é dona de casa, quando vai para a cozinha, vai preparar uma comida, né, para saber se a comida está com sal, basta aquela gotinha aqui na palma da mão. Todo cozinheiro faz isso, aquela gotinha, tá bom, precisa de sal, precisa de óleo, precisa disso, precisa daquilo. Aquela gotinha te dá uma informação sobre o conjunto daquela comida que você está fazendo.
Assim também, não é, no corpo de Cristo, a gente diz no pão da Eucaristia, num pequeno fragmento a gente tem Jesus inteiro. Como essa realidade, como a gente diz assim, holográfica, que a gente tem um retrato do todo naquela pequena parte. Ora, isso estamos falando do pão da Eucaristia. Mas não é diferente também do pão da palavra. Uma pequena palavra, uma parte de palavra, ela é capaz de salvar, de modificar a vida da gente toda. Não é preciso saber a Bíblia toda de cor e salteada, versículo por versículo, para receber a salvação no coração da gente. Não. Basta uma palavra. Se a gente deixa que aquela uma palavra como uma gota caia dentro do coração, ela vai fazendo a gente aprofundar na salvação. Os latinos diziam gutta cavat lapidem non vi sed sepe cadendo. A gota fura a pedra não é por causa da força, mas porque vai caindo muitas vezes. Então, aquela palavrinha que vai caindo, ela vai criando um espaço dentro do nosso coração. E com isso aqui a gente poderia pensar na relação que a gente tem com a palavra. A relação com a palavra. Por exemplo, não é? Isso não sou eu que digo, isso aqui eu vou buscar de São Cesário de Arles, que dizia isso, e ainda muito antes dele, dizia Orígenes de Alexandria. Ele dizia o seguinte: quando a gente recebe a comunhão do corpo de Cristo, né, quando o padre põe a hóstia na mão da gente fica tudo olhando ali para não perder nenhum pequeno fragmento, porque a gente sabe que Jesus está inteirinho em qualquer parte do seu corpo, daquela hóstia que cai ali na mão da gente, uma pequena partezinha tem Jesus inteiro. Por isso a gente tem todo o cuidado para não deixar se perder essa presença sacramental de Jesus. Aí eles fazem uma pergunta: venha cá, Jesus também está presente, Deus também está presente na palavra que ele pronuncia. Você já notou que quando põe o pão na sua mão, você come aquele pão inteiro e o fragmento você também comunga dele? E o que te é oferecido na palavra? A gente consegue ficar com a palavra inteira? Ontem, para refletir sobre a passagem do Evangelho de ontem, de Jesus que dizia para Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Você viu o que eu fiz, né? Eu peguei o capítulo 4 de Marcos, peguei a parábola do semeador e um pouquinho encostei naquela passagem, porque Jesus ali diz que tem uma parte da semente que cai na estrada, os passarinhos vão e comem, e Jesus, quando explica essa parábola, diz que é a palavra que Satanás rouba da gente. Aí eu encostei isso nesse evangelho para dizer que Jesus diz para Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Não é para fazer esse jogo. Então, a palavra é como uma semente que é dada para a gente. Agora, a gente deveria se perguntar o seguinte: a palavra que é pronunciada na missa, às vezes terminou de fazer a leitura, você não consegue mais lembrar o que foi lido. Você, não, nós. Eu coloco nessa conta também, né? Que você se pergunta: como foi isso aí? O que foi que acabou de dizer aqui agora? Às vezes a pessoa propõe a antífona do salmo, ela termina de dizer a antífona e a gente não sabe mais o que repetir, porque já esqueceu, porque não foi atento na escuta. Então, como a gente precisa de uma escola de escuta da palavra, valorizar essa palavra, dizer que basta uma palavra e eu serei salvo, é realmente algo muito forte, porque às vezes nem esta única palavra a gente permite que fique dentro do coração da gente. Às vezes a gente está com a cabeça tão tonta, tão aérea, pensando em mil coisas, não é? A gente fica desatento, fica olhando para a roupa de quem está lendo, fica olhando para o que a pessoa fala, se errou, se tropeçou. Presta atenção a mil coisas, ao barulho que está lá fora na rua, o grito desse, daquele, o carro que passa. A gente está distraído. A gente não se concentra, não procura ter um centro no qual a gente entra. Aí é muito difícil a gente poder olhar para Jesus e dizer para ele: eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, e eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres,
Uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. O evangelho de hoje, como eu já disse, é esse evangelho desse centurião que manda mensageiros a Jesus. É o capítulo 7 de Lucas, estamos começando a ler o capítulo 7, versículos de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que hoje eu diria liga a primeira e a leitura do evangelho. Nem sempre acontece isso, só dia de domingo que a primeira leitura ela é colocada ali, normalmente do Antigo Testamento, em harmonia com a leitura do Evangelho, porque é a chamada leitura tipológica, é a leitura na qual a gente lê o Antigo Testamento, vendo nele as sementes do Novo Testamento, e olhamos para o Novo Testamento vendo a realização do Antigo Testamento. Então essa é a lógica colocada dentro da leitura, das leituras dominicais, sobretudo tempo do Advento e tempo comum, porque o tempo da Páscoa tem uma outra lógica se lê o livro dos Atos dos Apóstolos, o início da nossa história cristã. Mas o texto de hoje, que é o texto da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 8, há uma combinação de ideias, de argumento, de sentido, de mensagem no dia de hoje. Paulo escrevendo para Timóteo, e através de Timóteo, Paulo exorta a comunidade, ou pede que Timóteo exorte a comunidade, e diz assim: caríssimo, antes de tudo eu recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ação de graças por todos os homens. Portanto, Paulo mostra aqui a Timóteo um papel que a comunidade cristã tem de ser intercessora, de rezar. A igreja reza sempre. Existem as chamadas horas canônicas, as horas de orações da igreja. São 7 momentos durante o dia em que nós rezamos. O chamado ofício de leituras, as laudes, as horas médias, que é a oração das 9, a oração do meio-dia, a oração das 3 horas, a oração das vésperas às 5 horas da tarde e a oração das completas à noite. São 7 momentos de oração que a igreja faz através dos padres, dos monges, das freiras, das monjas, de leigos consagrados, de leigos que vão descobrindo a liturgia das horas e vão rezando ou todas as horas ou alguma dessas horas. E como o relógio do mundo é muito diverso, quando eu estou aqui na Itália, não é já ao meio-dia, então vocês aí no Brasil estão dando às 7, então quer dizer, no mundo inteiro vai estar tendo sempre gente rezando uma das horas. A igreja está o dia inteiro rezando em alguma parte, através de algum dos seus membros, porque assim como no pequeno fragmento está Cristo inteiro, em uma pessoa que está rezando, está a igreja rezando, e alguém rezando pela igreja, em nome da igreja, rezando pelo mundo. Então a igreja está sempre rezando, sempre cumprindo esse pedido que o apóstolo Paulo fez aqui. Aí Paulo esclarece mais, aqui diz assim: em ação de graças por todos os homens, pelos governantes e por aqueles que têm altos cargos. Olha, aqui a gente vê uma coisa muito interessante, que é essa oração por aqueles que nos governam, por aqueles que têm altos cargos. A participação política é necessária. Paulo viveu num mundo diferente, e aqui é uma forma de participação política, a nossa participação na política por meio da oração. Mas a oração não é a única forma de participação na política. A gente precisa participar na política, por exemplo, fiscalizando aqueles em que nós elegemos, por meio das associações de moradores, por formas de conselhos que nos diversos municípios têm, as várias formas conscientes de participar da vida pública e da vida política. Manifestações, quando precisam ser feitas. Agora estamos em tempo de pandemia, precisamos ter todo cuidado com esse tipo de coisa, né? Abaixo-assinados que podem ser feitos, não é? Lembrei na semana passada, como quando na Constituinte de 1988, o período anterior, a igreja organizou várias comissões pelo Brasil inteiro, e nós apresentávamos propostas de lei
não é? E assim, por meio de plebiscitos, etc., esclarecimento. O cristão precisa participar da vida pública. O cristão precisa participar da vida política, oferecendo o seu nome para candidaturas, em comitês que se preocupem com a vida política. Mas não se esgota a participação na vida política, sendo representante ou participando desse tipo de engajamento. Aqui a palavra de Deus também é clara, a gente participa através também da oração. É preciso que a gente reze pelos governantes. Às vezes a gente é pronto, tem a língua pronta para criticar, e devemos fazer isso, não é? Crítica honesta, crítica construtiva, crítica participativa, mas é necessário também a gente abrir o coração da gente por meio da oração, para que seja Deus também a nos indicar e a nos mostrar aquela que é a sua vontade, e nós conseguirmos, por meio da oração, entendermos qual é a nossa real vocação, qual é o nosso real papel no mundo e no momento atual. Então essa palavra de Deus chama atenção para isso aqui, para esse papel da intercessão dos cristãos e das cristãs, e sobretudo essa forma de rezar pelas nossas autoridades. E Paulo diz, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade. A piedade significa viver de acordo com a relação religiosa, porque existem certos lugares do mundo em que as pessoas não têm a sua opção religiosa respeitada. Não podemos viver em um lugar onde a religião deva ser imposta, onde as pessoas não fazem a sua real descoberta de quem seja Deus e seguir a sua consciência na sua relação com Deus. Então a questão da piedade que deve ser considerada, mas também a dignidade, porque uma nação não pode ter um tipo de governo que seja um governo religioso, mas que desrespeita a pessoa humana, que impõe àquelas pessoas humanas coisas que são contra a sua própria consciência, contra a sua liberdade, contra a sua vontade. Então, portanto, a palavra de Deus de hoje nos chama para esse equilíbrio entre vida de piedade e dignidade, entre a participação na política e a vida de oração, o papel do Estado na tutela da vida serena e tranquila. Porque se os governantes não são homens que respeitem os seus concidadãos, se perde a tranquilidade. O país vai experimentar total desequilíbrio. A paz, já diziam os antigos, é a tranquilitas ordinis, é a tranquilidade da ordem. Daqui a pouco a gente volta a esse conceito da ordem. E aqui São Paulo continua dizendo, isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é justamente aquilo que pode dar possibilidade ao ser humano de gozar da plena liberdade e dessa tranquilidade de que falávamos antes. E aqui ele diz, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Jesus se entrega em resgate por todos. A fé em Jesus significa a fé em uma pessoa que se entregou por todos. Então não pode haver um pensamento que queira dominar o campo da política desrespeitando a todos, porque Jesus é aquele que se entregou por todos, sem fazer exclusão de ninguém. Não é para dizer ele se entregou pelos honestos, se entregou pelos bons, se entregou por aqueles que pensavam como ele. Não é nada disso. Por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. Para este testemunho, diz Paulo, eu fui designado pregador e apóstolo. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussão. Vejamos como muitas vezes um discurso religioso tem crescido no mundo inteiro, mas é um discurso cheio de ira. É um discurso cheio de desrespeito pelo outro. É um discurso que não tem tolerância. É um discurso que não é capaz de dialogar, quer discutir, aliás, quer impor a sua vontade. A gente ouvia dizer antes ali a verdade, mas não, é um discurso muitas vezes religioso e feito com a mentira. Então é uma religiosidade
aparente, transvestida de religião, mas não é aquela, como vai dizer Tiago, que a verdadeira religião é aquela de cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Portanto, qualquer discurso religioso que seja intolerante, que não seja respeitoso de todos, ele é contrário ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando aí de qualquer ídolo, mas não estamos falando do Deus e Pai de Jesus Cristo, que se entregou, como disse o apóstolo Paulo, por todos. Com esta palavra orientando a gente na primeira leitura, a gente pode olhar para o texto do Evangelho de hoje, né? Porque aqui Paulo está mostrando, falando de a gente ser capaz de rezar, de interceder uns pelos outros. E o texto do Evangelho diz o seguinte: quando Jesus acabou de falar ao povo, que era o discurso, o sermão da planície, né? Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e estava doente à beira da morte. Primeira coisa, um centurião. O que é o centurião romano? O centurião romano era alguém que fazia parte de uma tropa de ocupação. Eram os militares que tinham ocupado a terra de Israel. Você vê como às vezes a gente vê em alguns lugares quando tem intervenção militar, vem as tropas militares, estão de um lado para o outro, tudo com seus fuzis, não sei o quê. Como é que as pessoas do lugar olham para os militares? Está certo, tem gente que pode achar que está com segurança, não sei o quê, mas muitas vezes agora o que é que a gente está vendo lá no Afeganistão, daí os militares estadunidenses estavam lá, o que é que fizeram, o que deixaram de fazer, aquela luta, é sempre um poder estranho que está ali dentro. E essa presença muitas vezes dos militares, como eles são força de coerção, não é? Se eles desconfiam que em algum lugar tem alguma coisa que está errada, eles entram, não chega lá dando bom dia, boa tarde, nós viemos aqui para controlar, para ver se tem alguma coisa errada, não, já chega, não é? Dando uma demonstração de força de poder. Então como era que o povo via esses militares? Com ódio, porque eram estrangeiros. Era gente que não inspirava amor. Então, de modo geral, era assim que essa turma desses romanos que ali estavam, eles eram vistos. Porém, o Evangelho de Lucas diz uma coisa, que esse centurião romano, ele tinha um empregado, e diz que ele estimava muito o seu empregado. Ele queria bem ao seu empregado. Olha, Lucas está dando sinais bons em relação a esse homem que naturalmente era mal visto e mal quisto pelas pessoas que podiam estar recebendo essa palavra. Lucas está falando bem de um militar. Está dizendo que esse aqui é um militar que tem coração, que amava o seu empregado. Vem cá, quais são as suas relações com as pessoas que você trabalha, com colegas de trabalho, com o seu patrão? Você, patrão, quais são as relações que você tem com os seus empregados? Você admira essas pessoas? Você conhece essas pessoas? Tem gente que tem a empregada, sabe que mora em um determinado... Mas já foi alguma vez fazer uma visita na casa dessa empregada? Foi ver se lá está faltando alguma coisa, se tem todas as telhas no lugar, se não está, quem sabe, precisando de um dinheirinho que você dê a mais para melhorar alguma coisa na casa dessa pessoa que trabalha para você? Às vezes, é pessoa que cuida do seu filho, mas os filhos dela, quem cuida? Você dá algum dinheiro extra para essa pessoa, para ela poder dar um presente, fazer um carinho para o filho dela? Como é que você pensa nos filhos da babá dos seus filhos? Você pensa que ela, para estar ali cuidando talvez do seu filho, ela está deixando dela sem aquele carinho do qual o seu está sendo revestido? Como são as nossas relações com quem trabalha para nós? São coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa meditar, que a gente precisa refletir. Lucas mostra, esse centurião sabia se relacionar bem com quem trabalhava para ele. Não era uma máquina, não era um objeto, não era uma peça, era uma pessoa por quem ele nutria afeto. Ele queria bem. Não é só que ele admirava porque tinha um tempero muito gostoso e sabia fazer aquela comida que parece que ele até adivinha o que é que eu queria comer hoje. Sim, e você adivinha as angústias dessa pessoa que está trabalhando para você? Você também adivinha as necessidades dela, a necessidade que tem de folga, de descanso. Você pensa nessas coisas. Você convida essa pessoa, quem sabe, de vez em quando para sentar na mesa com você? Admira, quer bem. Como são as nossas relações
com quem trabalha para a gente. Esse centurião romano, portanto, não é, tinha a pessoa que trabalhava para ele e que estava à beira da morte. E como ele ouviu falar que Jesus estava chegando na cidade, ele enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem a Jesus que viesse ali para curar o seu empregado. Ou seja, agora ele está usando uma rede de intercessão pelo seu empregado. Ele intercede pelo seu empregado aos anciãos, pedindo aos anciãos que intercedam junto a Jesus. Aqui veja essa cadeia de intercessão que deve rodar por entre nós os cristãos. Como a gente deve carregar no mundo, no coração, as necessidades do mundo e nos colocarmos diante de Jesus. Gente que às vezes talvez a gente nem conheça, né? Mas reza por elas, deve interceder por elas. Às vezes a gente está aqui, está alguém pedindo para a gente rezar por alguém e você junta com a gente aqui e reza por ela. Sem conhecer, sem saber quem é, mas apresenta a Jesus. Quando Jesus estava chegando, aliás, não, já estou adiantando demais, né? Quando Jesus, chegando onde Jesus estava, eles pediram com insistência, os anciãos, né? Pedem a Jesus: o oficial merece que faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Eu disse que ele era um estrangeiro, que era um soldado e que muitas vezes ele era odiado. Mas olha o que é que acontece. Diz aqui que ele, o soldado, estimava o povo. E qual era a prova dessa estima? Diz aqui o Evangelho: ele até nos construiu uma sinagoga. Qual era a religião desse oficial romano? Nós não sabemos. Cultuava os deuses romanos, era um idólatra, não é como chamavam os judeus, era um pagão. Mas ele é alguém do Estado, aqui é a força do Estado, não é? Ele é um oficial romano, representa o Império Romano ali dentro. E ele construiu a sinagoga. Com isso aqui a gente está dizendo uma coisa, e é bom que a gente entenda: o Estado deve tutelar a religião. O Estado deve ter garantias para que a religião possa ser professada. A religião não é um mal para a humanidade. A religião é um bem para a humanidade. E como tal, ela deve ser tutelada. Eu acho uma coisa interessante do período que vivi na Alemanha, uma coisa que eu achava interessante, é que quando o menino fazia a primeira comunhão no domingo, a segunda-feira, aquele menino, seja ele evangélico ou da igreja católica, ele tinha aquele dia seguinte da segunda-feira livre, porque normalmente na segunda-feira as crianças que fizeram a primeira comunhão, elas vêm participar de uma celebração de ação de graças na igreja. Fizeram a primeira comunhão no domingo, na segunda-feira você faz uma nova celebração chamada de ação de graças. E para as crianças poderem vir a essa celebração, eles têm garantia da escola de que não vão receber falta naquele dia. Aqui na Alemanha, sobretudo, essa questão de falta de escola é uma coisa levada muito a sério, viu? Com muito rigor, com muita precisão. Então aquela falta naquele dia não conta para aquele aluno, porque ele está indo para uma prática religiosa que é considerada, que é estimada pelo Estado. Um Estado que se preza, ele tutela a prática da religião, dá garantias para que a religião possa ser vivida. Mas aqui agora, de outro lado, você e eu, nós deveríamos pensar: como é que a gente transmite a fé? Eu vejo muita gente dizendo: eu vou deixar o meu filho crescer para quando ele estiver grande ele decidir qual é a religião que ele quer seguir, qual é a igreja que ele quer frequentar. Minha gente, religião é vida. Religião, fé é vida. Assim como você não espera o seu filho crescer para decidir o que é que ele vai comer ou deixar de comer, mas você alimenta o filho. Você não espera o filho crescer para saber se ele vai querer ou não estudar, mas você começa educando. Assim também a fé. A fé se transmite. A fé não é uma questão que eu vou decidir. Não, a fé é algo de essencial. Se essa pessoa depois ela quer se comportar de uma outra maneira que não aquela que você está transmitindo, ele é livre para isso também. Vejamos, esse centurião romano, ele tinha a religião dele, mas ele não deixou de respeitar a religião dos outros, de estimular a religião dos outros e de ter um movimento de fé em relação a Jesus. Ele vai crescendo. Ele era centurião romano, a religião dos romanos, respeitou a religião dos judeus e agora descobre Jesus e manda fazer um pedido também a ele. Ele vai crescendo. Mas qual foi a coisa fundamental? É que ele começou crescendo no respeito e na tolerância. E só porque cresceu no respeito e na tolerância, ele chegou até Jesus.
Mas vamos descobrir algumas coisas a mais desse homem respeitoso, tolerante e amante do seu próximo, e amante também da religião dos outros, da cultura dos outros. Diz-nos aqui, não é, que quando Jesus pôs-se a caminho e já estava chegando perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizendo para Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Ele conhecia a religião judaica e sabia que um judeu não entrava em casa de pagão. Então ele não queria forçar Jesus para fazer uma coisa contrária aos preceitos da religião, etc. Então ele já avisa: não precisa entrar na minha casa. Mas ele dá uma explicação profunda e diz: nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Olha a humildade. Por isso a oração dele, é o que ele diz a Jesus: não sou digno de que entres em minha casa, passa para a nossa fé como ato de humildade. Ele diz: mas ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Ordena com a tua palavra. O livro do Gênesis diz que Deus pôs ordem no caos original por meio da palavra. E Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez e separou por meio. Então Deus vai sempre dizendo, não é? É essa palavra que põe ordem nas coisas. É a palavra que ordena. Ela diz, e na medida que ela diz, ela cria. Então hoje o que a gente tem que pedir a Jesus é justamente que essa palavra ponha ordem na nossa vida. Basta uma palavra que ponha ordem. E você sabe que às vezes uma coisa para ficar fora da ordem não precisa muito não. Olha, tem aqui os botões da camisa. Se você pegou esse botão que deve ficar nessa casa daqui e trocou de lugar, todos os outros botões vão estar desordenados. Então a gente, para começar por ordem, começa com uma coisa só. Aquela coisinha que você pede a Jesus para botar ordem, daquele lugar o resto todo vai começar entrando em ordem. A palavra dele, uma palavra que vai pondo ordem num aspecto da nossa vida, vai puxando o resto da vida para a ordem, para a harmonia, vai tirando do caos. E ele diz: eu estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo ao meu empregado: faz isto, ele faz. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou admirado. Como é bom a gente poder admirar os outros. Você se admira com o bem que você vê nos outros? Com as maravilhas que você vê na vida dos outros? Peçamos a Jesus hoje essa graça que ele tinha no coração dele, de ficar admirado com a coisa boa que ele via. Então Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Eu quero desejar e pedir a Jesus junto com você que a nossa vida entre na completa saúde, no completo bem-estar por causa da palavra de Jesus, essa palavra que a gente está acolhendo aqui agora. Que ela ponha ordem no nosso coração, na nossa casa interior e nos faça viver nessa harmonia. Amém. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Eu quero saudar algumas pessoas que começaram a seguir aqui o nosso perfil. Digo a você, vou salvar o vídeo aqui agora. Comecem a curtir, não é, esse vídeo aí quando for salvo. O fato de você curtir estimula a que os algoritmos entendam que essa mensagem é uma mensagem que ele deve passar para outras pessoas, mostrar a relevância. Então você não precisa ficar aqui todo dia esmolando a vocês para curtirem, não. Aprendam isso, faz parte. Ouve, viu, curte, viu? Entendi que eu me esqueci. Não pedi hoje para curtir, mas eu acho que já é um dever seu que está assistindo. Então o pacto aqui é esse: assistiu, curta. Se eu me esforço para transmitir, você tem pouquinho para fazer para curtir. É quase nada, é uma palavrinha, né? E você salva o conteúdo e diz que ele é importante. Eu quero abraçar aqui umas pessoas que começaram a seguir aqui o nosso perfil. Ao Nelson Barreto, a Ateliê Terço Personalizado, aos Livros e Almas. Eu quero abraçar a Maia, Jéssica Alves, a Genivaldo Fonseca, o pessoal da Secretaria Valença e Região. Um abraço também para Isana Barroso, para Mica, para Carvalho e Souza Consultoria, João Breno, Marie Paula,
para Vanderlei, para Santos de Cada Dia, esse perfil também que nos seguindo aqui agora. Então, um abraço para cada um aí, cada um de vocês aí que está seguindo o nosso perfil, e você que está acompanhando essa nossa live agora de manhã: Maria Aline Sampaio, Jaci Félix, Neuza Andrade, Edilza Carvalho, Genilza Lisboa TV, Eucaristia, Padre Juarez, Genilza Lisboa já disse aqui, Leu Passos, Rosa Santos e Antônio Carlos. Um abraço para Everilda Menezes, para Geralda Lima, Cláudio Queiroz, Dayara Souza, para Ana Maria Barreto, Silvia Fernandes, a Fernanda Mendes diz assim: eu testei positivo para o Covid, peço as orações, e já tomou as doses da vacina, rezamos por ti. Não é, Fernanda? Como a gente está vendo nessa live nossa, a nossa intercessão, a nossa oração uns pelos outros. Jeane Souza Dudo, Leilian Cerqueira, Celi, Gulosimas da Celi, Patrícia Schindler, um abraço para Cia Sérgio também, para Mima Costa, Vani Brito, e Mima Costa também para sua mãe Elvira, né, acompanhando a live hoje. Jesse Brito, Cristiane Andrade, Alane Nascimento, Rosilene Passos, Lia Matos Poesia, um abraço, Lia, para você, para Cacau Flor de Lis, para Lígia Carla, Lilia Davi, Fabiana, Núbia Passos, Corpus Fitness Academia e Santo Antônio, né, Silvana, um abraço para você, para Rosidete Pimenta, Ivete Mota, Deus te abençoe, a Darcy Sampaio, a Fernanda lembra a questão da do marco temporal, né, dos nossos índios, que é uma causa pela qual a gente deve se dar as mãos também em favor das índias e índios do nosso Brasil, que nos ajudam a preservar essa que é a nossa casa comum. Aqui a Edilza também fala dessa necessidade de rezar pela nossa nação. Quem é mais que eu tenho aqui agora? Padre Rânio Guerra, um abraço. Para Nelson Barreto, para Cleo Lima, Irmã Eronildes, um abraço para você também. Para Flor Tiago, para Nira, Irmã Nira, um abraço para você. Nira Santana, para Bia Ângelo, para Cássia Matos, um abraço para Celina Souza. Quem mais eu tenho? Bom, eu acho que a irmã Luana franciscana aqui também, da Franciscanas Catequistas. A Solange está dizendo, Reinhardt dizendo que chegou atrasada, mas se você, eu vou salvar aqui agora o vídeo, você já pode vê-lo a partir do início. Irmã Luana, um bom dia para você. Um abraço para todas vocês, para todos vocês. Um dia abençoado, uma semana abençoada para todos nós. E rezemos por cada um de nós, para cada um de nós, sobretudo por esses, não é, que se apresentam como vítimas da Covid e de outras doenças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia, gente querida.